Na página 88 do Ministry of Healing, ele começa: a única esperança de melhorar a situação está em educar as pessoas nos princípios corretos. Que os médicos ensinem que o poder de cura não está nas drogas, mas na natureza. A doença é um esforço da natureza para livrar o organismo das condições resultantes de uma violação das leis da saúde. E se uma pessoa não conhece essas leis, ela não sabe que as está violando. Está vendo isso? Portanto, é vital que ensinemos isso. O ar puro é a primeira lei da saúde. Vamos dar uma olhada no ar puro. Há 4 elementos vitais necessários para a vida. Vamos dar uma olhada nos 4 elementos vitais. Os 4 elementos vitais necessários para a vida. Lembre-se de que usamos o método BHSC, ou seja, a Bíblia, a história, a ciência e o senso comum. E realmente só estudamos esses 3 porque o bom senso está presente em todos esses pontos. Bíblia, história, ciência e bom senso. Então, vamos passar para a ciência. O primeiro elemento vital necessário para a vida é o oxigênio. O segundo elemento vital necessário para a vida é a água. Isso não é nenhuma surpresa. O terceiro elemento vital necessário para a vida é o sódio. E o quarto elemento vital necessário para a vida é o potássio. Exploraremos esses elementos um pouco mais à medida que avançarmos. Ontem exploramos a via da glicose. E agora vamos analisar a via do oxigênio. Portanto, a partir do alimento que ingerimos, a glicose entra na célula. Lembre-se, estamos olhando para o CBD, o distrito comercial central do corpo humano. Quando a glicose entra na célula, ela passa por uma via de 20 etapas. Essa é a chamada via glicolítica. E essa via de 20 etapas nos fornece 2 unidades de energia. O resultado final da via de 20 etapas é uma forma química da glicose chamada piruvato. E o piruvato é a forma química da glicose que vai para o que é comumente chamado de usina de energia. E a razão pela qual ela é chamada de usina de energia é que, embora seja uma via de apenas 8 etapas, ela fornece um total impressionante de 36 unidades de energia. Agora, a razão pela qual uma via de 20 etapas fornece apenas 2 unidades e uma via de 8 etapas fornece 36 unidades é o oxigênio. A diferença é o oxigênio. Portanto, essa via é chamada de anaeróbica, que significa sem oxigênio. E essa via produz energia por meio do processo de fermentação. Já essa via é a via aeróbica. Ela é encontrada na mitocôndria, especificamente no ciclo de Krebs. Essa é a via aeróbica. Que diferença o oxigênio faz? E como mencionei em uma palestra anterior, estou desenhando isso como se houvesse uma via por célula, mas não é assim não. Na verdade, você pode ter centenas desses pequenos ciclos de energia mitocondrial em uma única célula muscular. E se você se exercitar todos os dias, seu incrível corpo pode desenvolver ainda mais. E quanto mais você tiver, mais energia terá. Mas o que é realmente o maior determinante da energia é o oxigênio, como você pode ver. E somos nós mesmos, sou eu quem escolhe o ar que respiro. Sou eu quem decide a quantidade de oxigênio que entra no meu corpo. Mas muitos estão doentes por ignorância, sem perceber os fatores que influenciam a ingestão de oxigênio. Portanto, é isso que quero analisar agora. Vamos fazer uma lista dos efeitos do oxigênio no corpo. Oxigênio. Esses termos foram extraídos dos escritos de Ellen White. O oxigênio vitaliza.
O oxigênio revigora. O oxigênio eletrifica. É assim que você se sentirá. É assim que você se sentirá quando tiver oxigênio suficiente entrando. É fantástico! Agora há um nome para a privação de oxigênio. Chama-se síndrome da fadiga crônica, correto? A síndrome da fadiga crônica tem uma causa: falta de oxigênio. Agora, médicos missionários. Há uma centena de causas para a privação de oxigênio. E lembrem-se de que muitos estão doentes por ignorância. Pode haver uma centena de causas para a falta de oxigênio. Vamos mencionar apenas algumas delas. O oxigênio também acalma os nervos. Portanto, se você se sentir um pouco tenso, respire fundo. E a cada respiração, diga: obrigado, Pai, pelo que está acontecendo comigo neste momento. Obrigado, Pai. Obrigado. Você sabia que Deus sempre tem uma solução? Não importa pelo que você esteja passando, Ele tem uma solução. Não há tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que é capaz de suportar, mas lhe dará, junto com a tentação, a força para resistir. Ele também dará uma saída para a tentação para que vocês possam suportá-la. É isso mesmo? Então, quando eu estava em Frankfurt prestes a voar para os Estados Unidos, eles disseram: não. Eu perguntei: não? E eles disseram: não, porque os Estados Unidos só estão aceitando pessoas vacinadas. Os Estados Unidos só estão aceitando cidadãos americanos. O que eu vou fazer? Sabe o que eu pensei de repente? Não posso ir. Tenho 2 semanas de retiros de saúde agendadas. Eles têm 14 convidados e estão todos lá porque esse palestrante australiano vai estar lá. Respire fundo e lembre-se de que Deus tem uma saída para isso. Então, reservei um voo para mais 2 dias. Depois, tive de encontrar um lugar para ficar e todos falam alemão e eu não sei onde ficar. Mas quer saber? Deus tem uma solução. Respire fundo. Um pouco difícil com a máscara. Eu abro a máscara, respiro fundo. E algo acontece e eu só quero compartilhar isso com vocês para mostrar por que muitas vezes, quando as pessoas estão estressadas, elas não têm oxigênio. Elas se esquecem de respirar fundo quando estão estressadas. Então, entrei em um táxi e disse ao taxista: você pode me levar a um hotel? Ele disse: não posso fazer isso. Isso vai levar horas. Saia, vá procurar alguém para ajudá-lo com isso. Você sabe, fiquei muito grato pela máscara porque tem uma válvula de escape. Ela se chama choro. Então, eu simplesmente chorei quando saí, fui e sentei em um canto. É muito bom. E com a máscara ninguém percebe. Eu já tinha desabafado, o que eu faço agora? Algo havia acontecido 1 hora antes. Eu sabia que precisava de comida e você sabe, na Alemanha, eles têm pão de espelta fermentado, salada de pão, coisas ótimas e quando eu estava prestes a comprar, havia uma senhora na minha frente e ela tinha um monte de coisas. Ela tinha cerca de 35 anos e falava inglês, assim como o homem atrás do balcão, e ela lhe deu um voucher. Ele disse: não posso, um voucher, não posso aceitar isso. Ela disse: mas me disseram que eu podia. Ele disse: não, não, não. Ele não está preenchido corretamente. A senhora terá de devolvê-lo. Ela disse: mas meu transporte está chegando em 5 minutos. Então eu disse: quanto? 20 euros. 20 euros. Você não faria isso? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. É a lei de ouro. Apenas faça. Apenas faça. 20 euros. Os dois olharam para mim. Mesmo com uma máscara, você pode sorrir com os olhos.
Eu disse, já estive nessa situação antes. Ela ficou olhando para mim enquanto pegava comida. E ele simplesmente pegou o dinheiro. Isso tinha acontecido 1 hora antes e eu não pensei muito sobre isso, sabe? É o que você faz normalmente. Então, eu estava sentado ali pensando, como faço para encontrar um hotel? E então olhei para esse homem e ele falava inglês. Então fui até ele. Eu disse, desculpe-me, você pode me ajudar? E descobri que se você disser isso a um homem, lembre-se, eles são os guerreiros e devem proteger essa jovem. E ele olhou para mim, mas mais pessoas vieram. Eu apenas disse, eu espero, não se preocupe, e fiquei para trás. Ele reuniu algumas pessoas e disse, sim, o que está acontecendo? Eu disse, não posso ir para os Estados Unidos, tenho de encontrar um hotel, não sei como. Ele imediatamente disse, ok, hotel familiar? A que preço? Eu disse, preço normal. Ele disse, ok, eu tenho um preço. Ele ligou, Bárbara O'Neill, 2 noites. Ele saiu, pegou um táxi para mim e disse ao taxista, leve-a para este hotel. É para lá que ela está indo. Deus seja louvado, Deus é bom ou não é? E que situação potencialmente aterrorizante. Você está em um país que não conhece. Você não conhece ninguém. Bem, eu conheço algumas pessoas e liguei para elas, mas elas estavam escalando as montanhas valdenses. Deus tem uma solução, mas sabe o que você tem de fazer? Respire fundo porque o que seu cérebro precisa nesse momento é de 36 unidades de energia. 36 unidades de energia. Eu apenas disse, muito obrigado. Sabe, gostaria de dizer que acho que isso fez o dia dele. Ajudar os outros não é um excelente remédio? Sim. Por que você acha que isso me ajudou tanto? Você acha que foi porque eu paguei por aquela senhora? Nunca sabemos aonde algo vai nos levar, não é? Nunca sabemos aonde isso vai nos levar. Respire fundo. Portanto, uma das causas da síndrome da fadiga crônica pode ser a pessoa estressada, porque você verá que quando alguém está muito estressado, geralmente respira levemente. Vamos dar uma olhada no que acontece quando não há oxigênio suficiente. Isso é chamado de hipóxia. É uma condição médica. E o paramédico conhece a hipóxia, lábios azuis, pontas dos dedos azuis. Por que isso acontece? Quando a célula sanguínea passa pelos pulmões, ela capta o oxigênio como um pacotinho. Observe a cor que o oxigênio lhe dá. Vermelho. Então, o que significa quando você tem lábios azuis e pontas dos dedos azuis? Significa que não há muito oxigênio no corpo. E às vezes eu até faço um buraco aqui rapidamente, mas sabe, se estiver bloqueado na garganta, porque é preciso fazer o ar entrar, é preciso fazer o oxigênio entrar. É o elemento mais vital necessário para a vida. Você pode passar 3 meses sem comer, pode passar 3 dias sem água, mas só pode passar 3 minutos sem oxigênio. Então, quais são os sintomas da hipóxia? Porque muitas pessoas sofrem de hipóxia. É a chamada síndrome da fadiga crônica. Quais são os sintomas? Fadiga, letargia, sensação de ter escalado uma montanha e tudo que você fez foi sair da cama. Fadiga, você não consegue nem sair da cama. Náusea, não é a única causa de náusea. Um dos sintomas da hipóxia é a dor de cabeça. Não é a única causa de dor de cabeça, mas é um dos sintomas da hipóxia. Percebo que há muitas pessoas hoje em dia que estão à deriva na penumbra que fica entre a saúde ideal e a doença grave. Elas não estão transbordando de energia e não estão acamadas. Quando você pergunta às pessoas, como você está? Qual é a resposta delas? Bem, ok, não está muito ruim. O que não é muito ruim? E se você perguntar a uma pessoa, como você está? E ela disser, ótimo. Quantas pessoas diriam, o que há de errado com ele? Você já percebeu? Não é triste que seja incomum alguém dizer fantástico, ótimo. Porque a maioria das pessoas está sofrendo com isso. Sabe por que a náusea? Porque as células do estômago não têm oxigênio suficiente. Sabe por que a dor de cabeça? Porque as células cerebrais não têm oxigênio suficiente.
Como eu disse, não é a única causa da dor de cabeça, mas pode ser um dos sintomas da hipóxia. Portanto, o que eu gostaria de mostrar a vocês é como podemos evitar isso e como podemos nos certificar disso. Porque não é isso que todo mundo quer. Na verdade, se você colocasse isso em uma garrafa, ficaria rico, não é mesmo? Quantas pessoas olham para uma criança de 10 anos e dizem: "Ah, se ao menos tivéssemos essa energia de novo." Bem, você pode. Basta acessar o Google e pesquisar 100 year old athletes, atletas de 100 anos, e você encontrará um documentário sobre atletas de 100 anos. E você provavelmente já ouviu falar da Zona Azul. Sim, a Zona Azul. Essas pessoas estavam na casa das centenas e ainda estão escalando montanhas. Portanto, isso tem muito a ver com o ar que estamos respirando. Portanto, o ar pode conter íons negativos. Isso se refere à carga negativa, e os íons negativos são moléculas de oxigênio eletricamente carregadas. E há 3 coisas que são necessárias para produzir íons negativos. Então, se eu lhe disser quais são as 3 coisas necessárias para produzir íons negativos, você começará a entender onde vai encontrá-los. Porque, lembre-se, sinto muito que meu residente, o porquê esteja entrando na conversa tão tarde. Por quê? As gotículas de água passam pelo ar, emitindo íons negativos. Está vendo as 3 coisas presentes ali? Gotas de água, elas passam, ou seja, se movem pelo ar. Portanto, precisamos de umidade, movimento e ar para produzir íons negativos. Então, onde você encontra essas 3 coisas? Você encontrará essas 3 coisas, sim, especialmente na tempestade. Eu sei que às vezes, quando estou regando meu jardim, sinto esse cheiro de íons negativos. Porque quando estou regando meu jardim com um pulverizador, o que eu tenho? Movimento, água e ar. Portanto, quando todo mundo estiver fechando as janelas e correndo para dentro de casa, corra para fora. Respire fundo. Vou lhe mostrar como respirar em 1 minuto. A tempestade. E as cachoeiras. E as ondas do mar, o bater dessas ondas. E acho que todos nós podemos identificar que já experimentamos o ar desses lugares, mas também o da floresta de pinheiros. E a razão pela qual a floresta de pinheiros tem mais íons negativos é que as agulhas de pinheiro são tão numerosas e tão finas. E são tão leves que basta a mais leve brisa de vento para que haja mais movimento do que em outras árvores. Então, de manhã cedo, quando passei pela floresta de pinheiros e mergulhei na água, recebi uma boa dose de íons negativos. Lembram-se do que eu disse ontem? Se você perguntar a uma pessoa com fadiga crônica se ela faz exercícios, qual é a resposta? Você não entende. Eu não tenho energia. Então não precisa chover na floresta de pinheiros para ter água? Bem, as árvores estão liberando umidade o tempo todo. É daí que nascem as nuvens. As nuvens nascem nas florestas porque elas estão liberando umidade. Uma mulher com fadiga crônica ouviu minha palestra sobre exercícios, vestiu suas roupas de corrida e se esforçou, correu 5 quilômetros, voltou, desmaiou e disse: "Viu, eu lhe disse que exercícios não fazem bem." Outra mulher decidiu correr ao redor da casa uma vez no primeiro dia, 2 vezes ao redor da casa no segundo dia, 3 vezes no terceiro dia, 4 vezes no quarto dia. No primeiro dia, ela andou pela casa uma vez. É assim que se começa. Você começa de onde está, pouco a pouco. Você se esforça um pouco mais a cada dia. Na semana passada, uma mulher me contou que ganhou seu mini trampolim. Sua história é triste. Essa mulher toma antidepressivos há 25 anos e agora tem tremores. Ela parou de tomar os antidepressivos, mas eles fizeram o estrago e ela comprou um mini trampolim. Ela não treme o tempo todo, apenas de vez em quando. Ela disse que está melhorando porque começou a implementar os remédios reais. Ela comprou um mini trampolim. Ela disse: "No primeiro dia no mini trampolim, fiz 10 segundos, agora estou fazendo 15 minutos." Achei essa história excelente. Eu disse: "Vou usar essa história, Sylvia."
Um pouco mais a cada dia. Esforce-se um pouco mais. É aí que se encontram os íons negativos. Onde se encontram os íons positivos? Os íons positivos são carregados positivamente, portanto, são os ruins. Há mais dióxido de carbono em sua molécula do que oxigênio. Você encontrará íons positivos antes de uma tempestade. Como é o ar antes de uma tempestade? Ele é pesado, não é? Se alguém tiver articulações artríticas, dirá: "Oh, a tempestade está chegando. Minhas articulações estão doendo." Isso ocorre porque os íons positivos têm um efeito depressivo sobre a serotonina no cérebro, o que pode aumentar a inflamação. Pergunte à pessoa com artrite como ela se sente quando a tempestade chega. Encontre alívio. Os íons positivos também são encontrados na cidade. Na cidade, há muitas pessoas que estão exalando dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o resíduo gasoso que resulta da combustão da glicose e do oxigênio na célula. Há também pessoas que fumam. A fumaça do cigarro, em particular, emite outro gás chamado monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás perigoso para os seres humanos porque, quando entra na célula sanguínea, forma uma ligação forte. Portanto, se alguém estiver respirando monóxido de carbono e oxigênio, você consegue ver qual deles entrará primeiro na célula sanguínea? O oxigênio na célula sanguínea, que a torna vermelha, forma uma ligação instável e, por ser instável, posso liberar rapidamente o oxigênio de volta para o cérebro, para os dedos dos pés e para o pâncreas. Já quando o monóxido de carbono entra, ele forma uma ligação forte. Onde mais podemos encontrar monóxido de carbono? Onde mais podemos ser expostos com a fumaça dos carros? Sempre questiono a sensatez das pessoas que fazem jogging na cidade, na beira da estrada, porque estão respirando muito dióxido de carbono. Quando eu estava lecionando no Bronx por 2 meses, encontrei um parque. Disseram-me: "Irmã Bárbara, tome cuidado com esse parque. Os bêbados estão no parque." Muitas pessoas não andavam por causa desse medo. Deus disse: "Eu não lhe dei o espírito de medo." Não estou caminhando à meia-noite e, quando estava caminhando, havia muitas pessoas indo para o trabalho. Se nos deixarmos levar pelo medo, não faremos nada, não é mesmo? Eu digo às mães: não digam a seus filhos: "Não subam na árvore, é perigoso." Não pule aquela rampa com sua bicicleta, é muito perigoso, você pode se machucar, porque sabe o que as crianças adoram? O perigo. E se você disser: "Não faça isso, é perigoso", é exatamente isso que elas querem fazer. Portanto, quando meus filhos estavam nas rampas ou subindo em árvores, eu simplesmente olhava para o outro lado, porque sabe o que está acontecendo agora? Muitas pessoas estão dizendo: "Não faça isso, não faça aquilo, vá para dentro e jogue no computador." Tenho que lhe dizer que há muito mais perigo lá. Se eles quebrarem uma perna, ela vai se recuperar, mas o que acontece lá quase nunca se recupera. E o que eles estão fazendo quando sobem em árvores e pulam? Estão recebendo oxigênio. E esse oxigênio que chega a todas as células do corpo ajuda a torná-las mais fortes, ajuda o cérebro a ficar mais claro. Quando eu educava meus filhos em casa, após cerca de 30 minutos, 40 minutos por matéria, eles descansavam. E subiam em uma árvore, ou andavam de bicicleta, ou iam para o trampolim, se chovesse, pulavam corda no terraço. E quando voltavam para a escola, ficavam assim: o que acontecia em seu cérebro? Mais oxigênio, mais oxigênio. Quando eu estava fazendo meu curso de nutrição, e eu realmente queria terminá-lo rapidamente. Enquanto eu enviava um módulo pelo correio, tinha outro módulo a caminho e estava no meio de outro. E às vezes eu quase caía no sono, então me levantava, saía correndo, pulava no riacho e voltava.
E é isso que algumas mulheres estão fazendo aqui. Você sabia disso? Pular no riacho. Oh, que diferença faz, é uma prática muito boa. Ou simplesmente sair de casa, se não tiver um riacho ou um lago por perto, e pular corda, trampolim, correr pela casa, aumentando o oxigênio. Onde mais podemos obter monóxido de carbono? No mofo, o mofo libera monóxido de carbono. Descobri que em cerca de 9 entre 10 casos, as pessoas que sofrem de fadiga crônica foram expostas ao mofo. Lembre-se do que fazer, comece cavando fundo. Um jovem me procurou e tinha 22 anos de idade com síndrome da fadiga crônica. Quando alguém diz, acabei de descobrir a causa de todos os meus problemas, tenho síndrome da fadiga crônica, essa não é a causa, é o resultado, portanto, é preciso ir um pouco mais fundo. Eu perguntei, realmente, o que está acontecendo? Ele disse, eu costumava ir à academia, mas não posso mais. Eu costumava surfar, mas não posso mais. E infelizmente ele tinha uma mãe de helicóptero. Você já ouviu falar de mães de helicóptero? Elas ficam perto dos filhos o tempo todo e os filhos não conseguem tomar decisões nem fazer nada. Então ela o mantinha em casa. Fique aí, querido, fique aí, eu vou te alimentar. Isso estava ajudando? Não, porque na última consulta médica, ela estava recebendo antidepressivos. Eu perguntei, o que você faz no trabalho? Ele disse, sou mecânico de ar-condicionado. Ora, o que geralmente acontece com os aparelhos de ar-condicionado quando eles não funcionam corretamente? Mofo, mofo. Porque há muita umidade lá dentro e há o calor. Então, como um jovem aprendiz, ele foi enviado para todos os trabalhos sujos, os piores trabalhos, os trabalhos com mofo. E eu disse, então fiz mais algumas pesquisas. Então você foi enviado para limpar, assim ele disse, e alguns deles estavam em péssimo estado. E eu disse, e havia crescimento de mofo. Ele disse, sim, alguns deles estão completamente pretos de mofo, sim, sim. O que Ellen White diz na página 88 do Ministry of Healing. No caso de doença, a causa deve ser investigada. Ela foi ao médico, recebeu um diagnóstico e um medicamento. Nem todos os médicos fazem isso. Há excelentes médicos por aí, mas também há alguns que fazem isso. Então, eu dei essa palestra e ele simplesmente se sentou. Ele estava muito animado para ver como tudo isso funcionava. No dia seguinte, eu o ouvi conversando com sua mãe ao telefone e ele disse, mãe, estou me sentindo 200%. Não foi assim que Deus fez nossos cérebros. Então ele começou a se exercitar, mas pouco a pouco. Ele tinha um corpo muito forte e saudável. Ele estava na Misty Mountain respirando ar puro. E sim, eu olhei para sua língua e ela estava coberta. Esse é um sinal claro de crescimento de fungos. Então, nós o medicamos com ervas, fizemos uma dieta com pouco açúcar, sem frutas. Ele tinha apenas 22 anos, não tinha câncer, só tinha fungos. Então, só maçãs Granny Smith e frutas vermelhas, só isso. Bem, quando ele voltou para casa, sentiu-se muito bem só de saber qual era o problema. Ele me ligou algumas semanas depois e disse, estou me sentindo muito bem, decidi não voltar ao trabalho. Vou para a universidade e vou me tornar um nutricionista. Quero fazer o que você faz. Ele me ligou 6 meses depois e disse, tenho boas notícias. Não moro mais em casa. A mãe do helicóptero se foi. Ela estava sufocando seu crescimento. Conheci um jovem um dia que era incrivelmente competente, sabe? Nem todos os quartos dos jovens são arrumados, o dele era. E eu disse, você é muito competente. Ele tinha 19 anos e disse, sim, minha mãe garantiu que fossemos independentes aos 15 anos. Todos nós podíamos costurar botões em nossas camisas, todos nós podíamos lavar, todos nós podíamos limpar os banheiros, todos nós podíamos manter a casa limpa, todos nós podíamos cozinhar. Eu adoro isso. Eles podem fazer isso. E isso não torna o trabalho da mãe muito mais fácil? Sim, com certeza. Bem, como eu estava dizendo, o molde, você tem que olhar, tem que ir muito fundo. Às vezes eu pergunto, você já morou em uma casa com mofo? Essa é uma boa pergunta para incluir em seu questionário. Ou você já foi exposto a mofo?
Porque às vezes pode ser no trabalho, às vezes, bem, você sabe, pode ser em casa. E você se lembra de pessoas que tinham asma desde os 5 anos de idade, e a nova casa para a qual se mudaram tinha fungos no carpete, de modo que é preciso procurar bem fundo. Infelizmente, na Austrália, por causa do Medicare, os médicos têm direito a apenas 15 minutos por paciente. Em 15 minutos, não é possível encontrar muita coisa. O que eu costumo fazer quando os convidados chegam é meia hora, e eles já preencheram o questionário para que você possa examinar rapidamente e explorar alguns pontos um pouco mais. E peço ao meu marido que nos envie por e-mail os questionários e coisas do gênero, para que você os tenha. Portanto, às vezes a causa da síndrome da fadiga crônica pode ser um mofo, às vezes pode ser outra coisa. Conheci uma senhora cujo marido ligava o carro todas as manhãs para aquecê-lo, e como a porta da garagem que dava para a sala de jantar estava aberta, toda a fumaça do carro entrava na casa. Portanto, é preciso investigar. Não sei como é na Suécia, mas não é permitido fumar em restaurantes, bares, clubes, nem mesmo fumar em um carro se houver crianças nele. Sim, isso é bom, porque um dos piores pulmões que conheci foi o de uma mulher que nunca fumou, mas seu pai fumou a vida toda e seu namorado fumava, e era ela quem tinha os pulmões ruins. Isso é tabagismo passivo, é o pior. Vocês conseguem entender, alunos, por que os fumantes começam a ter que amputar membros? Porque quando fumam, inalam muito monóxido de carbono e não há oxigênio suficiente para chegar aos membros, e se esses membros não têm oxigênio, eles começam a morrer. A doença pode ser curada? Sim, pode ser curado. Falamos sobre isso ontem, contei a vocês sobre o homem com 2 dedos gangrenados, que seriam amputados, e que foi desenterrado com pimenta caiena. Bem, e você pode colocar pimenta caiena na sola dos pés, pode fazer algum tipo de exercício que eles possam fazer para obter o oxigênio de que precisam. Na Austrália temos um produto chamado GO2. O GO2 é líquido, e eles colocaram oxigênio no líquido. Normalmente, há cerca de 8 partes por milhão de oxigênio na água, mas há 150 milhões de partes por milhão nesse produto. E os atletas estão tomando-o porque, quando tomam, recebem um aumento de energia e têm um desempenho melhor. Apenas mais uma ilustração do que o oxigênio faz pelo corpo. Bárbara, você sabe, como eles fazem isso? Não sei lhe dizer. Nós o conhecemos apenas como GO2. E você pode ver porque a câmara hiperbárica é eficaz, porque a lei de Henry afirma que, sob pressão, mais gás passa para o estado líquido, e essa é basicamente a teoria por trás da câmara hiperbárica. Sob pressão, o oxigênio se comprime, entra no corpo, e algumas pessoas saem e dizem: acabei de subir o morro, nunca consegui subir. Eu fiz isso uma vez e depois de 8 meses de viagem, decidi fazer o que nunca havia feito antes, que era realizar nosso programa como um participante o faria. Então, fiz uma câmara hiperbárica. Adormeci em poucos minutos e acordei pensando que estava lá dentro há 1 minuto e que estava lá dentro há 1 hora. Eu dormi incrivelmente profundamente no meio do dia. Portanto, acalme seus nervos. Outra forma de impedir a entrada de oxigênio é a maneira como respiramos. Muitas pessoas hoje em dia respiram pela parte superior do tórax, respirando apenas aqui em cima. E quando respiram apenas por ali, a parte inferior dos pulmões quase não é usada. Então, o que pode levar alguém a respirar pela parte superior do tórax? A curvatura. Ellen White afirma que nossos músculos abdominais foram projetados para ajudar no processo de respiração. Portanto, essa é uma frase que uso com frequência.
Costumo citar Ellen White, mas não digo isso quando estou falando com pessoas que não conhecem Ellen White, mas ela diz isso de forma tão bela e tão bem. Portanto, nossos músculos abdominais foram projetados para auxiliar no processo de respiração. Pergunta: como podemos acessar nossos músculos abdominais para ajudar no processo de respiração? As costas devem estar retas. E então voltamos ao abdômen, e voltamos ao que falamos ontem, fortalecer os abdominais, fortalecer os músculos abdominais. Portanto, seus exercícios do tipo Pilates são de fortalecimento do núcleo ou do abdômen. O core ou abdômen são basicamente os músculos centrais do corpo que estão aqui. Nossos músculos centrais são muito importantes. Um massoterapeuta me disse: eu posso dizer a força de todo o corpo pela força do abdômen. E você sabe, quando vai levantar algo, precisa manter as costas retas e dobrar as pernas, porque precisa levantar com as coxas e ativar o abdômen. Portanto, se eu não vir um rapaz por perto para me ajudar a carregar minha bolsa, acho que terei de ativar o abdômen. Ativo o abdômen e carrego todo o peso ali. Você já se perguntou por que Deus fez esse que é o maior grupo muscular do corpo? Por que Ele fez o osso mais longo do corpo? É para que possamos levantar com nossas coxas. Há muita dor nas costas devido à postura desleixada. Portanto, mantenha suas costas retas. Quando eu estava no Bronx, havia um jamaicano com 70 anos de idade que estava capinando. E você se pergunta, há ervas daninhas no Bronx? Bem, havia um pequeno espaço entre o cimento e o poste telegráfico. Eu vi e ele tinha as costas perfeitamente retas, curvadas para baixo, sem nenhuma curva nas costas. Essa é a maneira de se flexionar. Consigo me manter assim muito mais do que conseguia. Por quê? Porque faço isso um pouco mais todos os dias. Manter as costas perfeitamente retas. E quando eu estava no Quênia, na África, vi uma mulher bem grande, e sabe, as vassouras dela são quase tão longas, são feitas de palha. Ela estava varrendo e varrendo assim e suas costas estavam perfeitamente retas. Portanto, a prática ajuda a manter as costas perfeitamente retas e o abdômen forte. Certifique-se de fazer algo todos os dias para fortalecer os músculos centrais. E quando você fortalece os músculos do núcleo, sua coluna fica mais reta. Lembra-se da citação que lhe dei do Dietary Guidelines, acho que está na página 29, onde Ellen White explica ou descreve os elementos de um corpo saudável. A coluna vertebral ereta. A coluna vertebral ereta. Um dia eu estava em um semáforo e vi todos aqueles garotos da escola, pareciam ter cerca de 13 ou 14 anos de idade, alguns deles estavam andando assim, conversando com seus amigos. E então vi um garoto muito magro, muito bronzeado, com cabelo branco e louco, e ele estava andando como uma onda. Sua coluna estava ereta, sua passada era firme e elástica. Ele era obviamente um surfista, o que aconteceu em uma cidade litorânea. Havia uma grande diferença entre esse jovem bronzeado e musculoso que estava apenas acenando com as costas retas e tantos outros que andavam assim. Se você for a um hospital psiquiátrico, verá a mesma coisa. Portanto, a forma ereta, o andar firme e elástico. Tudo isso para garantir que você esteja usando os músculos abdominais para ajudar no processo de respiração. Os músculos da coluna vertebral estão conectados aos quadris, às costelas e se estendem para o outro lado do corpo, de volta à coluna vertebral. Portanto, ao fortalecer o abdômen, a tensão é exercida, o que ajuda a alinhar a coluna em sua posição correta. Você nunca imaginou que acabaríamos discutindo isso quando falamos de oxigênio, não é mesmo? Mas é fundamental, pois garante que você esteja trabalhando os músculos abdominais durante o processo de respiração. Portanto, tome muito cuidado para não usar calças apertadas, saias apertadas, cintos apertados, porque isso também inibe os músculos abdominais no processo de respiração.
Você conhece Andrea Bocelli? Ele é um cantor de ópera italiano cego com uma voz incrível. Nunca o vi, mas um dia assisti a um DVD de um de seus shows e é assim que ele fica. Ele fica assim o tempo todo. Andrea Bocelli não se move muito. Acho que é porque ele é cego, mas ele segura uma nota e quando você acha que ele não consegue ir mais longe, ele sobe para uma nota mais alta e continua por mais tempo. Acho que ele foi treinado, mas ele usa isso. O mesmo acontece quando você fala. Lembre-se disso quando estiver dando palestras. Se você falar assim, estou falando da garganta e da parte superior do tórax e não é muito fácil me ouvir, não é? Mas se eu falar de baixo para cima, se eu falar com meus músculos abdominais, posso falar o dia inteiro sem esforço. E você ouve os âncoras de notícias, especialmente as mulheres, os homens naturalmente têm vozes baixas, mas você ouve a jornalista e ela fala baixo. Ela estará falando daqui. Portanto, esteja muito consciente de seus músculos abdominais para a saúde da coluna vertebral, para a respiração abdominal e lembre-se também de que isso fará com que mais oxigênio chegue aos pulmões. Portanto, quando alguém tem síndrome da fadiga crônica, não só precisamos avaliar o ar que está respirando, a casa em que está, mas também os animais da casa, especialmente no quarto, especialmente nas salas de estar que tem carpete. Já tive algumas pessoas com síndrome da fadiga crônica por causa de tantos animais na casa, e uma senhora tinha animais no quarto. Eu disse, podemos começar tirando os animais do quarto? E talvez eles possam andar, mas somente em áreas com piso de madeira ou azulejo, porque eles não emitem ar limpo. E geralmente são cães ou gatos e são animais carnívoros. Portanto, o hálito que eles exalam não é nada bom. Agora tenho 2 amigos que têm cães vegetarianos. Eles lhes davam legumes e misturavam farinha, água e um pouco de óleo para fazer salsichas compridas e as colocavam no forno, um forno de baixa temperatura por 2 horas. E esses são seus ossos. E eles não têm mau hálito. Isso significa que se tivermos cães e gatos vegetarianos, podemos mantê-los dentro de casa? Não, ainda não, você sabe, ainda há a questão da perda de pelos. É isso que eles perdem. Então, é isso que você tem que estudar, o ar que as pessoas estão respirando. Por isso, muitas vezes temos de verificar a casa. Temos uma série em nosso retiro que se chama Sua Casa Está Matando Você? E acho que há cerca de 5 DVDs, feitos pela televisão SBS, que é uma das estações de televisão da Austrália. Eles fizeram uma série há vários anos e nós a mostramos aos nossos convidados e é realmente revelador o que está acontecendo em sua casa. Há um caso de uma família que tinha gêmeos, e um deles era levado ao hospital 3 vezes por semana, pois tinha asma grave. Então, eles trouxeram a equipe para examinar a casa e puxaram o carpete. Havia 2 camas, uma de gêmeos e a outra de gêmeos. Levantaram o carpete da criança doente e havia mofo preto embaixo, porque quando o carpete está colocado, não dá para ver. E como estava frio, a janela estava fechada. Portanto, o que estava causando a asma era a respiração do mofo. Portanto, há muitas áreas que você pode ver e verificar, porque esse é o elemento mais vital necessário para a vida. Não deve faltar ar puro, seja por causa do ar que a pessoa está respirando, seja por causa da má postura ou por não estar se exercitando, pois o exercício é a maneira mais poderosa de oxigenar o corpo. Lembram-se de que eu lhes dei essa informação outro dia, que é uma excelente informação quando se dá uma palestra sobre isso.
Neste momento, estamos inspirando 500 ml e expirando 500 ml. Quando você chega ao topo da colina e respira muito, muito profundamente, está inspirando 3.600 ml de ar e expirando 3.600 ml de resíduos. Portanto, essa é uma informação muito importante, que mostra a importância do exercício diário. E ajuda as pessoas com síndrome da fadiga crônica a começar devagar, trabalhar o corpo um pouco mais e um pouco mais. Há outra área que abordaremos com um pouco mais de detalhes à medida que avançarmos em nossa jornada pelo intestino, que é a má digestão. Particularmente, quando falo de má digestão, estou me referindo ao estômago e, como você verá ao longo de nossa jornada pelo intestino, há muita coisa acontecendo no trato gastrointestinal. Ele tem cerca de 8 metros de comprimento, portanto, há muita coisa acontecendo. Portanto, quando o estômago não está funcionando bem, e é no estômago que a proteína é decomposta. Um dos motivos pelos quais o estômago pode não estar funcionando bem é que a pessoa está comendo ao longo do dia, pode ser que esteja bebendo junto com as refeições, pode ser que esteja tomando o café da manhã como um mendigo, almoçando como um mendigo e jantando como um rei e uma rainha. Portanto, analisamos todas essas coisas e o estresse à mesa, o estresse quando estão comendo. Quantas pessoas pegam algo para comer e saem correndo pela porta? Isso interfere na digestão. Quando estamos estressados, o cérebro envia uma mensagem para o estômago e o estômago para de produzir ácido clorídrico. Você já notou que quando recebe más notícias no meio de uma refeição, não consegue terminar a refeição? Tudo isso afeta o sangue. E afetar o sangue significa que a absorção de oxigênio não será tão eficaz. Eu costumava fazer um exame de sangue ao vivo e às vezes via isso. E o sangue deveria estar assim. Agora, quando isso passa pelos pulmões, quanto oxigênio ele vai captar? Quanto oxigênio ele vai captar ao passar pelos pulmões? Você consegue ver a área de superfície que foi perdida? A desidratação pode causar isso, mas também a má digestão. E a má digestão pode causar isso porque você não obtém os nutrientes de que precisa, ou porque substâncias indesejadas entram na corrente sanguínea, o que causa efeitos que podem contribuir para essa condição. Portanto, se ouvir isso, eu diria aos convidados: sinto muito, mas não posso ler seu sangue no momento. E eu investigaria, pois é muito fácil estragar uma lâmina de microscópio. Portanto, se eu visse isso na primeira, pegaria outra e depois outra. E então, 5 lâminas de sangue depois, ainda estava assim. Então eu disse à senhora, e isso aconteceu às 9 horas da manhã, eu disse: você bebeu água hoje? Ela disse: não. Eu perguntei: o que a senhora bebeu hoje? Ela disse: uma banana e uma xícara de chá. Uma xícara de chá contém taninos e cafeína, e se adicionarmos açúcar, esses são 3 fatores que contribuem para a desidratação. E quando acordamos de manhã, nosso corpo está em seu estado mais desidratado do dia. Não sei como é na Suécia, mas na Austrália, muitas pessoas geralmente começam o dia com uma xícara de café ou chá, o que piora ainda mais a desidratação. E como você verá quando eu falar sobre água, a desidratação pode se manifestar de muitas maneiras diferentes em muitas pessoas diferentes. E quanto a uma banana, ela não tem umidade. Bem, sim, mas seu estômago precisa de água para produzir enzimas digestivas para quebrar a banana. Portanto, ela estava desidratada quando acordou, e a xícara de chá e a banana pioraram a situação. E ela me contou isso com alegria porque achou que era um bom café da manhã. Pelo menos não era uma Coca-Cola e uma barra de chocolate. E lembre-se, nunca julgue. Então, quando ela me contou, eu apenas disse:
Ah, não posso dizer certo porque não estava realmente certo. Não posso dizer que é terrível, porque não sou o juiz aqui, e eu perderia as pessoas. Então, eu apenas disse, eu disse, você sabia que? E então expliquei a ela o que acabei de explicar a você. Ela disse, é mesmo? Sim, eu disse. Eu disse, a primeira coisa que todos nós deveríamos fazer quando acordamos é beber água na cabeceira da cama. E a melhor maneira de tomá-la é aos poucos. É assim que eu faço. Tomo meio copo de água e um pouco de sal celta. Vou ao banheiro. Tomo mais meio copo de água, rezo, tomo mais meio copo de água e já estou no segundo copo. Adiciono um pouco mais de sal. Eu me visto, tomo outro meio copo de água e leio minha Bíblia. Assim, normalmente consigo tomar 3 copos de água antes de sair para caminhar pela manhã. E depois, quando volto, tomo outro copo, de modo que geralmente acordo às 5 horas, caminho às 6 horas, tipo 7 horas. Assim, posso facilmente beber muita água. E como não quero me levantar à noite, bebo a maior parte da água antes do café da manhã e do almoço, e depois talvez alguns copos à tarde. Basta planejar isso. Se você esperar até ficar desidratado, seu corpo estará em crise. Faça isso. Faça isso. Alguns dias depois, vi uma senhora e ela disse, estou bebendo água. Tudo que vejo em minha mente é meu sangue se acumulando. Você poderia contar essa história também. Você poderia até dizer, Bárbara conta essa história de quando isso e aquilo aconteceu com ela, você pode fazer isso, porque isso diz muito. Porque eles podem ver por si mesmos e dizer, perdemos toda essa área de superfície. Uma pessoa pode sofrer de síndrome da fadiga crônica porque está desidratada. E tivemos um patologista que fez nosso programa. Ele disse, fizemos estudos sobre o café, você precisa de 5 copos de água para compensar os agentes desidratantes de uma xícara de café. Essa informação, por si só, diz que a maioria das pessoas hoje em dia está desidratada. Talvez você já tenha ouvido falar do livro One of the Body's Many Players for Water, um dos muitos apelos do corpo por água, do Dr. Batman Geldish. O outro livro dele se chama He's Not Sick, He's Thirsty, ele não está doente, está com sede. E o outro título é Don't Treat Thirst with Drugs, não trate a sede com drogas. Livro fascinante. É um bom livro para os missionários médicos lerem. Ele realmente ampliará sua apresentação sobre a água. Ele vai muito fundo. Quando estudarmos o assunto da água, abordaremos mais alguns pontos. Bárbara, qual é o nome do livro? One of the Body's Many Players for Water, vou anotar. Então, One of the Body's Many Players for Water pode ser síndrome da fadiga crônica. One of the Body's Many Players for Water, um dos muitos apelos do corpo pela água. Bem, não me lembro bem. Acho que o título não era exatamente assim. Poderia ser assim. A síndrome da fadiga crônica é o esforço da natureza para livrar o sistema de condições que surgem devido a uma violação das leis da saúde. Mas, como lhe mostrei hoje, você pode elaborar sobre a importância do ar. A importância do ar puro. Onde o demônio vai atacar? No ar puro. Como ele fará isso? Ele simplesmente fará com que todos usem máscaras. Porque o que as pessoas estão respirando quando respiram em suas máscaras? Os resíduos de seu corpo. Li um relatório de um cirurgião pulmonar e ele disse, achamos que em breve teremos muitos problemas pulmonares porque as pessoas não estão respirando ar puro. Bárbara, a síndrome da fadiga crônica também afetará as pessoas em todo o mundo? Isso mesmo, com certeza. Haverá muito mais pessoas. De fato, as pessoas que usam máscaras no final do dia têm a doença. Elas não podem fazer nada a respeito. Não é interessante? Onde o diabo atacou? O ar puro.
Bárbara, o que você sugere então para as pessoas que precisam usar máscaras? Bem, meu marido não quer que eu diga isso para a câmera. Porque certamente fui muito atacada, pois quando falei com essa senhora da Irlanda, contei-lhe livremente sobre minha máscara cheia de buracos, do tipo que tem diamantes. Então, na verdade, não dá para ver que ela está cheia de buracos. Bárbara, mas dizem que há alguns produtos químicos neles, e quando você respira pelos buracos, inala os produtos químicos. Eu só sei que quando estou com ele posso respirar livremente. E na Austrália, no avião, diz que sem máscara não há voo. Portanto, você tem de usar uma, mas talvez tenha outra opção. Bárbara, acho que também podemos usar as máscaras de pano. Sim, sim. Mas mesmo assim, elas devem ter furos. Você já usou uma máscara de pano? Você ainda está respirando seus próprios resíduos. Bárbara, tive de trabalhar com uma máscara e fiquei muito cansada, então disse a eles: não posso trabalhar assim, não posso. E minha amiga tinha que voar para os Estados Unidos e tinha alguns canudos ou canudinhos. Sorvetes, não sei como eles chamam isso aqui. Canudos em seu nariz. Era tão diferente que ela conseguia respirar mais. Ah, canudos saindo por baixo da máscara. Vamos fazer um intervalo agora e quando voltarmos, vamos visitar o Dr. Sol.